Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Jesus nos abençoe. É sempre uma alegria estar aqui com os queridos amigos do NEPOM, e em especial para tratarmos de um tema que, de certo modo, representa bastante a doutrina espírita, muito mesmo, né? Então, a mediunidade, ali junto com a reencarnação, né, representam bastante a doutrina espírita, a tal ponto de nós podermos dizer que a doutrina espírita, enquanto conjunto de conhecimentos e de esclarecimentos, enquanto revelação mesmo, materializada, concretamente estruturada, chega à humanidade corporal pelo canal da mediunidade, né? Então, pelo canal da mediunidade. Tanto sim que a ciência espírita se afirma como ciência, tendo por objeto o espírito, né? O espírito, a sua origem, né? Assim que Kardec trata isso, né? A sua origem, a sua natureza e a sua destinação, e a sua relação com o mundo material e o mundo espiritual, exatamente pelo canal da mediunidade, né? Então foi através dos fenômenos das mesas girantes, que o próprio Viana de Carvalho, nessa obra, Atualidade do Pensamento Espírita, que a casa escolheu para estudar, né? Viana de Carvalho vai dizer que foi a primeira forma já de transcomunicação instrumental, ou seja, onde o mundo espiritual usa de algo concreto, físico mesmo, para trazer uma mensagem, né? Porque as primeiras mensagens foram trazidas ali pela tipologia, né? Pelas batidas que representavam as letras, que formavam as palavras, que respondiam às questões, tudo aquilo que nós já conhecemos dessa parte histórica aí do Espiritismo. Então, esse tema ele é muito caro aos espíritas, muito caro aos espíritas. Não que a mediunidade não existisse antes, né? É claro que existia, né? Desde sempre houve a mediunidade, desde sempre o homem já percebia os espíritos, já sentia a presença deles, né? Nas cavernas já haviam registros, né? Imagine quanto tempo tem isso, né? Já haviam registros mesmo das presenças espirituais, e aqueles que morriam, os ossos eram postos fora da caverna, porque os que estavam dentro da caverna não queriam muito conta, porque achavam que aquele que morria voltava para poder ficar ali e tal, então eles ficavam fora da caverna, né? Então já denota mesmo essa nossa percepção. Agora, é óbvio que à medida que o homem foi se desenvolvendo nas suas percepções, nas suas captações, no seu intelecto, ele foi aprimorando todas essas percepções, né? E as manifestações também se tornaram mais visíveis, mais concretas, porém não tão disseminadas, né? Eu diria assim, não tão pulverizadas como a partir dos meados do século XIX. Porque ali nós constatávamos mesmo que estávamos diante de um conjunto de fenômenos adredemente preparados, ou seja, o advento do Espiritismo e com a sua natureza de revelação era mesmo fruto de uma programação, né? Lá atrás, os 10 mandamentos, lá com Moisés, etc. Aquele período longo para a humanidade assimilar os 10 mandamentos, né? Encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, né? E vai reencarnando e desencarnando e voltando cada vez mais dentro daquele código moral. Depois surge Jesus, trazendo um amor, né? Mas não qualquer amor, né? O amor já existia também, né?
ele trouxe o amor incondicional, que é um amor que não era conhecido pela humanidade. Os homens tinham sempre condições para amar alguém. Como nós hoje ainda temos muitas dificuldades hoje, qual é o grande entrave nosso, se não ainda os nossos limites para amar? O grande entrave nosso hoje ainda é esse, né? Mesmo aqueles que estamos fazendo algum processo de crescimento, mas ainda sustentamos alguns padrões de dificuldades, mesmo inconscientemente, né? Então, depois surge o Espiritismo, né? No momento específico, onde os religiosos já não mais nutriam credibilidade enquanto manifestações ou interpretação da mensagem de Jesus. O Espiritismo vem para renovar tudo isso, e a ciência espírita se afirma no instrumental da mediunidade, porque tinha um objeto, mas qual era o seu instrumental? A mediunidade, né? Então a mediunidade é um instrumental da doutrina espírita, da ciência espírita, para ser muito bem específico nisso, e aí Kardec vai fazendo todas as suas investigações e constatações, estruturando mesmo o pensamento, e essas informações iam chegando, e ele habilmente, com determinados companheiros, iam pensando, montando, estruturando, com a colaboração de médiuns do mundo inteiro, né? Fala-se em 1000 casas espíritas, aproximadamente, àquela época, imagine, que não eram casas espíritas assim na concepção que nós temos hoje, porque ali é o iniciozinho, né? As reuniões mediúnicas eram feitas nas casas das pessoas, né? Muitas casas se tornaram centros, né? A gente até alcançou um pouco isso, não que até seja lá do início, né? A gente alcançou ainda casas onde as pessoas tinham reuniões mediúnicas e tal, né? Mas depois os centros espíritas realmente se consolidaram. Mas enfim, então a mediunidade é esta beleza, né? É esta beleza que nós estamos ainda estudando, é uma faculdade que todos nós somos portadores, é óbvio que aqueles que são portadores num grau de manifestação muito ostensiva, eles já obtiveram a mediunidade como uma espécie de empréstimo divino, né? Não temos o mérito para de nós mesmos, desenvolvermos a faculdade como uma expressão natural. Não temos, porque pertencemos ainda a um nível evolutivo, moral, de provas e expiações, né? Então somos espíritos que ainda estamos sob exame da escolha do bem. Que, enxugando tudo, é o provas e expiações desse aí, né? Nós estamos sob exame para sabermos se efetivamente nós vamos conseguir realizar determinada abertura, né, de outras tantas potencialidades para ingressarmos na regeneração. Mas, por enquanto, estamos na companhia de determinadas influenciações espirituais inferiores, porque ainda somos portadores de algumas tendências à inferioridade. Então, se há em nós núcleos energéticos no nosso psiquismo que vibram ainda na destrutividade, estamos certinho no nosso nível aqui. Uns brigam, dizem que não era assim, se queixam, reclamam, né? Aí vem Emmanuel e diz: rapaz, não reclame, tudo é compatível com o que você ainda traz como panorama interno, não reclame. Está exatamente no lugar compatível onde você vibra nesse patamar, né? E a mediunidade, obviamente, não poderia se manifestar de uma forma tão distante quanto ainda de uma inferioridade. A gente nota em Chico Xavier essas expressões quando o próprio Chico fala das suas próprias dificuldades. Imagine, né? Um homem que havia feito uma eleição da vida dele em relação ao bem, né? O bem e Chico Xavier se confundiam
Assim, é algo belíssimo. Ontem eu gravei uma palestra sobre Chico Xavier, uma casa me pediu para gravar, né? Falando sobre Chico Xavier. E eu fiquei assim, rapaz, eu vou dizer o que sobre Chico Xavier? Eu ficava assim, né? Ainda bem que foi gravada, né? Então, é uma coisa assim tão forte, tão intensa, tão iluminativa aquela alma, né, de Chico Xavier, por força da mediunidade, que ele agradecia ser portador da mediunidade todos os dias, mas acima de tudo ele devolvia, né, através do próprio canal mediúnico, aquilo que lhe havia sido emprestado. Então é um pouquinho isso, essa contabilidade do espírito que está saindo de provas e expiações, querendo se afirmar num patamar de regeneração, ou seja, num patamar onde ele já terá efetiva e conclusivamente escolhido o bem. Não é só se é namorado bem, é efetivamente escolher o bem. Está lá, né, no Livro dos Espíritos, da questão 100 a 113, a escala espírita, por ali pela 107, quando os espíritos vão falar sobre os bons espíritos, que é a segunda categoria ali, eles vão dar todas as características e vão dar um destaque na escolha do bem, como uma característica essencial, fundamental para o indivíduo transitar. Aí eles vão relatar aqueles espíritos, os benévolos, os sábios, aí lá, os espíritos de sabedoria, os espíritos superiores, estão todos ali naquele meio da escala ali, naquela parte dos bons espíritos, né? Então a mediunidade, ela é esta capacidade, esta possibilidade, este recurso que todos nós somos portadores, e aqueles que se candidataram para exercê-la, né, em um grau ostensivo, tiveram aprovados o seu pedido, né, lá no mundo espiritual. Tudo isso é planejamento reencarnatório, tudo é planejamento reencarnatório, né? Então, validado o pedido, então nós sofremos toda uma reestruturação perispirítica, porque o perispírito do ponto de vista básico, mecânico do fenômeno mediúnico, tudo a ver com o perispírito, né? Uma das funções do perispírito é essa mesmo, né? De servir de veículo para essa movimentação energética toda, e quando eu digo energética, também quero me referir ao campo das ideias, porque a mediunidade é esse fluxo de ideias por um canal muito específico, né? E onde ali estão envolvidos outros elementos, como o transe, etc, 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 a fim de que a quatro mãos se realize uma produção mediúnica. Né? Uma produção mediúnica. Então, Viana de Carvalho, na obra, para a gente não sair por aí falando tudo sobre mediunidade, né? Viana de Carvalho, nessa obra, que o tema específico que a casa pede que se fale, ele tem duas questões sobre isso. Eu vou ler as duas questões para poder comentá-las com mais exatidão, né? A questão onde ele vai tratar sobre a mediunidade está no item 9.4. E aí fizeram a seguinte pergunta a Viana de Carvalho: como explicar-se o surgimento de dotes mediúnicos notáveis entre espíritas e não espíritas, assim como a forma traumática como eles se dissipam, né? Como eles se manifestam, esses dons, né? Então, aí Viana de Carvalho responde, né? Eu concitaria a todos a lerem a resposta, né? Eu não vou ler a resposta porque ela é um pouco longa, mas eu vou tentar traduzir um pouco do que ele diz. Ele se refere a que a mediunidade é uma faculdade atribuída a todos, é uma faculdade do espírito, que o corpo reveste de células, né? Mas é uma faculdade do espírito, né? Então, e que por
manifestação da lei de justiça, por manifestação da lei das oportunidades, né? Da lei de igualdade, que é a lei marcadamente nos campos da oportunidade, todos a recebemos. Né? Porque seria injusto se Deus concedesse essa faculdade para o desenvolvimento e o crescimento de uns e a só negasse para outros. Então, por isso, todos somos médiuns. Né? Todos somos médiuns. É claro que, em dado momento da nossa trajetória, nós vamos, em algum ponto, ter essa faculdade um pouquinho mais desenvolvida, né? Para que nós possamos fazer o melhor uso dela, o melhor aproveitamento dela no nosso crescimento. Né? Aí eu fico pensando assim, já imaginou se não tivéssemos a mediunidade? Né? Já imaginou se a humanidade ainda não conhecesse a mediunidade, não percebesse a mediunidade? Né? Ou se não tivéssemos a mediunidade, nós nos valeríamos apenas do nosso campo intelectivo. Né? Nós nos valeríamos do nosso campo intelectivo. Então, de um campo intuitivo, anímico, ou seja, de uma intuição que partisse de nós mesmos, né? De níveis mais profundos, de níveis, né, do passado, de outras existências, etc. Mas não teríamos a intuição mediúnica, que é um grande recurso que nós temos para a realização das nossas próprias tarefas. Né? Já imaginou como o nosso anjo da guarda, né, ele nos auxiliaria? Seria algo bem complexo isso, para ele realizar essa tarefa. Né? Então, com a mediunidade, nós temos essa possibilidade. Então, ele respondendo à questão, ele vai dizer, olha, o surgimento da mediunidade é porque quis Deus que o homem, naturalmente, tivesse este recurso a bem do seu desenvolvimento. E na pergunta tem, recebem os dons mediúnicos espíritas e não espíritas? Sim, e por que não nos não espíritas? Né? Por que os não espíritas? É claro, os não espíritas também. Né? Para que os não espíritas possam se beneficiar dessa influenciação espiritual elevada, mesmo não conhecendo os postulados espíritas, mas tenham amor no coração. Então, se você tem amor no coração, a sua vibração natural é a vibração que vai estabelecer sintonia com os bons espíritos. Por uma questão natural de afinidade. Né? Afinidade vibratória. Né? Então, essa é a primeira resposta, e eu queria complementar com uma outra obra, porque no finalzinho da pergunta ele diz assim, e por que isso, assim como ela se manifesta de forma traumática? Isso é uma coisa muito interessante. Eu fiquei lendo essa questão essa semana e fiquei refletindo e me lembrei que eu tinha uma obra, né, interessante, que é esta aqui, Medicina e Mediunidade. Eu não sei se é muito conhecida aqui, mas Medicina e Mediunidade, do professor Vitor Ronaldo. Vitor Ronaldo já desencarnou, já com muita idade, né? Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar dele, do professor Vitor Ronaldo. Ele é um médico, era um médico lá em Brasília, participou até de um congresso espírita aqui na Bahia há muitos anos, salvo engano, acho que na década de 90 ainda, ele participou desse congresso aqui. Né? E nessa obra, né, que é uma obra fininha, você não diz muita coisa da obra não, mas ele, por ter uma capacidade de síntese muito boa e uma experiência muito vasta com a mediunidade e a medicina, né, que ele conseguiu fazer aqui um trabalho muito legal quando ele faz essa junção. Hoje nós temos a AME, né? A AME, né?
a Associação Médico Espírita, acho que quase em todos os estados do Brasil. Tem a AME, que já enriqueceu muito essa relação entre espiritismo e medicina, e em especial a questão da mediunidade, né? Mas naquela época, essa obra que ele lançou foi muito interessante, e o que ele narra aqui eu não vi em nenhum outro autor, né? Ele lá próximo do final dessa obra, ele aborda 3 síndromes. Quando eu li isso há muitos anos, né? Essa semana estudando para esse tema, eu me recordei que ele trata de 3 síndromes, que eu achei aquilo na época que eu li, esse cara teve uma sacada muito interessante em reunir essas 3 manifestações, ou estados, né? Vamos tratar como estados do médium, de uma forma muito inteligente. E ele diz assim, a primeira síndrome é a síndrome da eclosão da mediunidade. Ele trata como síndrome porque a síndrome aí está caracterizada, né, nesse aspecto, ele por ser muito da área médica, muito pelo aspecto de um desequilíbrio, de um desarranjo, de um mal-estar, né, que pode ser passageiro, mas pode ser uma coisa que se prolongue um pouco no médium, né, nessas 3 síndromes que eu vou falar aqui. Não vou falar das outras mais, mas vou me fixar na que está aliada a essa questão, né? Então a síndrome é esse desarranjo ligado à mediunidade, mas que não se constitui efetivamente em uma patologia. Isso é importante a gente dizer, apesar do termo síndrome, ele está classificando como um desarranjo em razão da mediunidade, né? Mas que não se caracteriza uma patologia, porque como está no livro dos médiuns, Kardec destaca bem isso, a mediunidade não provoca nenhuma patologia, a mediunidade em si, porque a mediunidade em si é uma faculdade como a inteligência é uma faculdade, né? Nós vimos a leitura, né, que já fala, Kardec já aborda aí no Evangelho, segundo o Espiritismo, na parte das preces, quando ele faz os comentários, preces pelo médium, né? Então, ele já vai se referir. O microscópio invade o ambiente pequeno, né? Microscópico, né? Enfim, o homem vê os astros, né? Através dos recursos, né? Da luneta, né? Não sei se ele usa a palavra luneta, ele usa outro nome. Telescópio, exato, do telescópio. E a mediunidade, ela devassa o invisível. Ela entra no invisível, que é exatamente, tem até uma obra de Ivone do Amaral Pereira, né, devassando o invisível, essa grande médium, né? Então, sobre isso. Então, ele vai falar sobre uma das síndromes que ele trata, é a síndrome da eclosão da mediunidade. E ele vai pontuar de um modo muito interessante isso. Quando a mediunidade surge, ela aparece, ela irrompe muitas vezes, né? E de uma forma drástica, em muitos casos, não em todos os casos, mas em muitos casos, ela irrompe de uma forma drástica. E esse aspecto tem repercussão psíquica, né? Tem repercussão glandular, portanto orgânica, tem repercussão comportamental, porque o indivíduo se modifica um pouco, né? Ele modifica um pouco o seu comportamento pelos processos da captação, pela interpenetração psíquica de uma outra mente, né? Na mente dele, do médium, há uma interpenetração psíquica. Isso, obviamente, você recepciona todas as cargas magnéticas do comunicante, né? Então, ele trata isso como uma espécie de uma síndrome, mas que o médium, à medida que vai avançando com a mediunidade, e ele vai se esclarecendo, ele vai, de certo modo, se equilibrando, né? Se equilibrando com a faculdade vai ganhando foros ali da compreensão do médium, e o médium vai então seguindo e tendo em mente que ele precisa sustentar e manter um padrão, né? Ele precisa o quê? Formar uma consciência mediúnica. Em síntese,
formaram a consciência mediúnica. Né? Que é um pouquinho isso que Viana de Carvalho está respondendo. Vocês vão ler depois a resposta, que é um pouquinho longa. Ele vai falar um pouquinho disso. E na outra questão também ele vai falar sobre a necessidade do estudo, mas em especial da formação da consciência mediúnica e o que compõe essa consciência mediúnica. Primeiro, a responsabilidade, né? Nascer dentro do próprio indivíduo, a responsabilidade de que ele é um ponto de ligação entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Fundamental, senão ele vai perder o sentido da faculdade. Ele não vai ter o sentido da faculdade. Né? Então, a responsabilidade que vai fazer com que ele, então, envide os esforços necessários para ser esse veículo de transmissão, não é? Que é muito significativo. Então, ele vai avançar. Ele vai ter em mente que ele vai criar uma espécie de meta, de ideal da sua tarefa. Aí temos aí o Chico, né, Xavier, a Ivone, o Divaldo Franco, Zilda Gama, enfim, outros, João Nunes Maia, né, um outro médium também bem festejado pelas suas obras, e outros tantos médiums, naturalmente. Esses estou falando os mais conhecidos, né? E efetivamente vai gerar a responsabilidade. Então você vai definir intimamente que aquela tarefa é sua. Se há faculdade, se há a possibilidade, existe tarefa. Porque Deus não cria nada que não tenha uma função dentro da estrutura do universo. É dizer que você tem uma faculdade que não serve para nada. Não se dizer que o apêndice, ninguém sabia para que servia o apêndice, né? Eu confesso, até hoje eu não sei se já descobriram para que serve. Mas, com certeza, serve para alguma coisa, né? Que ele não estaria ali se não tivesse uma função e que, às vezes, a medicina ainda não identificou, né? Se é que não identificou, né? Mas, enfim, então, é nesse sentido a criação da responsabilidade. E essa responsabilidade, em muitos momentos no médium, ela vai constatar, vai estabelecer determinados contrastes com as práticas. Né? Com as práticas, às vezes mesmo o médium responsável, ele dentro de um grupo, às vezes, ele fala mesmo de determinadas práticas que ele percebe que a prática está sendo mais valorizada do que efetivamente a mediunidade. Né? Por que isso? Porque isso tem uma repercussão na equipe espiritual. Daí a responsabilidade do médium, ele ter bem definido a sua tarefa, o que é a mediunidade. Ele está bem esclarecido sobre tudo isso, porque ele é parte da equipe. Olha aí, um outro item que surge desse ponto da responsabilidade. Né? O sentido de cooperação forma a consciência mediúnica. Tanto que a casa espírita, não há nenhuma censura aqui a nenhuma casa, que tem aquele médium principal, aquele médium mais destacado, aquele médium mais exaltado, aquele médium que diz todas as coisas, aquele médium que é a referência, não há nada com relação a isso, não há crítica severa com relação a isso. Mas é necessário que, então, se há, esse é o sistema adotado pela casa, que se esteja assim, bem atento ao médium, que vai dar todas essas orientações, porque se ele entrar em fascinação, todo mundo vai entrar. Né? Então, a responsabilidade gera esse sentido de cooperação que vai formar uma outra, que vai estabelecer, ou é o resultado de uma virtude muito importante no nosso processo, que é a consciência também de humildade. Se você coopera, você opera com. Então você é parte. Você não é a casa espírita, você não é o grupo espírita, você é parte daquele trabalho. Né? Então, a consciência mediúnica, ela vai se estruturando e vai se formando desse modo.
né, para o indivíduo saber que ele é um veículo vivo da imortalidade. Né? Qual é a tarefa do médium? Espiritualizar-se, dentro dessa formação da consciência mediúnica, espiritualizar-se, mas não ter a ideia de que é espírita, eu sou espírito, não. Não é essa coisa vaga, não. É ele pensar como espírito. É ele sentir como espírito. É ele aspirar como espírito. Aspirar. Construir objetivos ideais como espírito. Sentir como espírito. Agir como espírito. Olha a questão do espiritualizar-se aí, né? Que é muito severo. Isso é tão importante, mas tão importante, que Jesus abre o Sermão da Montanha com isso. Lembram disso? Bem-aventurados, felizes, os pobres, pelo Espírito. Olha aí. Ele está falando da espiritualização. Pelo Espírito, porque destes é o reino dos céus. Sem a nossa real consciência de espírito, não percebemos o reino. O reino emite claridades, né? O reino dá claridades. O reino que está em nós. Porque a viagem não é para fora, a viagem é para dentro. Nós é que fazemos a religião para fora. Mas, na verdade, é para dentro. Jesus conta isso em várias historinhas, que são as parábolas, né? Todas para dentro, as parábolas todas para dentro. Né? Naquela parábola dos trabalhadores da última hora, ele chega ao ponto de dizer: paguem os últimos primeiro. Paguem os últimos primeiro. Uma vez eu fui fazer uma palestra sobre essa parábola, e aí eu estava montando a estrutura da palestra e ficava pensando assim, mas tem que ter algum significado ele mandar pagar os últimos primeiro. Tem que ter algum significado. Aí me veio a intuição, meu amigo, ele manda pagar os últimos primeiros, porque quem está pagando é o reino. Eles estão mais próximos do reino, são os primeiros que vão receber. Os que trabalharam primeiro, lá que estão lá em cima, etc, ficaram no fim da fila. Ele inverte, ele rompe com a lógica humana, a lógica material. Porque a lógica material, não, os últimos vão receber o que sobrar aí. Não, ele inverte a lógica para pagar os primeiros. Porque esses últimos, notem na parábola, eu sei que o nosso tema é na parábola, mas notem na parábola, os últimos trabalharam sem contrato. Eu não sei se vocês já notaram isso, mas os últimos, eles trabalharam sem contrato. Os primeiros, um denário. Os últimos, estão fazendo o que aqui? Não, ninguém nos chamou para trabalhar. Não, olhou a hora, não, falta uma hora, vá lá e trabalhe. Que eu te pagarei o que eu achar que é correto. Os caras foram. Não tinha contrato? Não, você vai me pagar o dia todo. Não disseram isso. Porque eles fizeram com amor. Então, aqueles que sustentam amorosidade, aqueles que amam, percebem as claridades do reino. Mas, enfim, vamos seguir, né? Então, nessa formação dessa consciência, é que nós vamos encontrar outros tantos itens, né? Outros tantos itens que ele se refere, não especificadamente assim como a gente está falando, mas ele se refere na resposta, né? Para que efetivamente o indivíduo possa captar e perceber, né? O que é a mediunidade, como ele está inserido. Olha aí, o processo da educação. Aí um outro item, o processo da educação. Né? Formação da consciência mediúnica significa a formação, a construção do médium educado. Mas quem é o médium educado? O médium educado é a pessoa educada. Antes da mediunidade, de movimentar a pessoa educada. Né? E quem é a pessoa educada? Quem é a pessoa educada? É a pessoa que movimenta todas as suas capacidades, as suas forças, de modo a inserir-se na ordem.
Tem muitos conceitos de educação, tá certo? Eu não estou revogando nenhum conceito de educação. Mas o educado, do ponto de vista da tese espírita, até onde eu consigo alcançar, e de tudo que eu tenho visto da proposta espírita, o educado é aquele que se insere na ordem. E quando nós lemos as leis morais da vida, livro 3 do livro dos Espíritos, e depois temos o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí decisivamente ele trabalha com a moral, né? Ou seja, com essa relação entre a criatura e o Criador, através de leis, nós vamos perceber o quê? Que as leis, elas existem para garantir uma ordem. No nível humano é assim. No nível humano é assim. Nós temos o quê? O Brasil. O Brasil tem um conjunto de leis, tem um ordenamento jurídico. Tem uma ordem jurídica no Brasil. Como se manifesta essa ordem jurídica no Brasil? Se manifesta através das leis. É simples assim. Né? Então eu não quero cumprir a lei. Bom, estou violando a ordem jurídica. Aqui nós violamos, né? Vamos depender de alguém que instaure um processo e de outra pessoa que seja um julgador. Vamos depender disso. Mas no mundo espiritual, na relação do espírito, não precisa. Porque nós já temos o quê? A consciência. Está lá, Livro dos Espíritos, questão 621. Onde estão escritas as leis? Na consciência. Então, as leis garantem a ordem. E qual é o ponto central da ordem? Parece que não estamos no nosso tema, viu? Mas estamos. Qual é o ponto central da ordem? Deslocar-se para Deus. Vá para onde você quiser aí, meu amigo. Mas deslocar-se para Deus. E escolha o que você escolher. Jesus diz o seguinte, olha, faça todas as escolhas, todas. Mas eu quero dizer a você o seguinte, eu sou o caminho. Ninguém chegará ao Pai senão através de mim. Eu sou o caminho. Faça todas as escolhas. Aí nós fazemos todas as escolhas, principalmente fazemos as escolhas materiais, sempre materiais, por causa do nosso campo sensório, instintivo, é muito forte mesmo. Não é fácil. Vencer o campo instintivo não é fácil, né? Então, sabemos disso, nós espíritas, ou simpatizantes, ou outros que nem sejam simpatizantes, mas que de alguma forma tenham percebido o que significa viver, vão notar que vão ser conduzidos, empurrados para um funil, mas vai chegar um momento, meu amigo, que você vai ter que decidir. Né, como está lá, entre Deus e Mamon, né? Lembra disso? Entre Deus e Mamon. Ou no nível concreto que Jesus traz essa lição também, em várias passagens. Entre Jesus ou Barrabás? Né? Senhor, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Cumpre a lei. Que lei o Senhor se refere? A lei. Honrar pai e mãe. Aí Jesus fala, ele disse, não, mas o jovem parou e disse, não, mas isso eu já faço. E o que você quer? Você quer se aprimorar? Sim, Senhor, quero me aprimorar. Então, dá tudo que tens agora e segue-me. Mas, Senhor, eu não posso fazer isso. Como é que eu vou dar tudo que eu tenho? O jovem foi para um lado, Jesus foi para o outro. É simples assim. Então, é neste ponto onde todos nós estamos transitando de provas e expiações, muitas obras, mas se nós enxugarmos tudo, nós temos que chegar nesse ponto. Que é o ponto dessa decisão. Está nessa decisão o ponto. Até o último segundo de uma vida, você pode decidir. Até o último segundo de uma vida. Não, mas não vale muita coisa não, cara, porque eu posso estar lá e só vou me arrepender, meu amigo. O criminoso que estava sendo crucificado com Jesus fez exatamente isso. Ele não tinha mais para onde ir, ele estava preso numa cruz. Ele fez tudo o que era possível a ele fazer, que era arrependimento. Nós ainda estamos soltos aqui, não estamos na cruz, né? Podemos fazer muitas coisas. Então, é com essa expressão, é construindo um pouquinho essa consciência, né, do ser educado, né? Não é educado da boa etiqueta, naturalmente, da elegância no portar-se, da polidez, naturalmente.
mas a educação desse revolver das matrizes internas à luz desse objetivo, deste ideal. Mas faltou um item na construção dessa consciência mediúnica. E este item é o mais importante de todos. Que Emmanuel fala isso a Chico Xavier. Qual é? Disciplina. Exatamente, a disciplina. Porque a disciplina perpassa todos esses itens. Porque a disciplina é o deslocamento no sentido reto da meta. Sem oscilações, sem vacilações, sem distrações. Vou usar uma linguagem que Joana de Ângeles usa nas suas obras, né? Quando ela diz que os maiores perigos do psiquismo que está em evolução, ela diz, são as distrações. Distraiu, oh meu Deus do céu, já fiquei 30 anos aqui fazendo isso, que não tinha nada a ver com o meu processo de crescimento. Aí são 30 anos, não é pouco tempo, né? Para o nível físico é muito tempo, né? Então, as distrações. Então é nesse sentido que eu não vou aprofundar muito a questão da disciplina, mas todos já sabem disso, né? Mais ou menos. Então, construir essa consciência para prosseguir. Aí vem a segunda questão, que é uma questão também muito interessante. Os perigos da prática mediúnica, sem estudo adequado, inibem casas espíritas bem intencionadas de expandir seu quadro de colaboradores nessa área. Que aconselhamentos concretos poderiam ser oferecidos a esses trabalhadores? Pronto. Em síntese, nós fizemos também um pouco da abordagem disso. Não ter medo é o que ele está dizendo. Ele vai dizer isso na resposta. Não ter nenhum tipo de medo desse risco, porque esse risco é o risco inerente à própria vida. Se você cria a responsabilidade com a mediunidade e realiza o estudo, a palavra estudo, ele fala aqui perfeitamente. Estudo, mas não é estudar apenas a faculdade, é estudar objetivamente todos esses elementos que compõem a prática mediúnica. Mas é estudar-se também, que é a questão do autoconhecimento, né? Que aí nós, espíritas, somos mestres nisso aí, né? Várias obras, vários seminários, vários estudos sobre isso. Porque é realmente a identificação das nossas imperfeições, mas também a identificação das nossas potencialidades, para que as potencialidades curem as imperfeições. No autoconhecimento, o processo é esse, porque é um processo do indivíduo curar-se a si mesmo. É um processo do indivíduo curar-se a si mesmo. Né? Então, olha como Deus é perfeito. E o Espiritismo vem trazer o Espírito me curar, o Espírito vai ajudar, vai auxiliar, vai estimular, vai iluminar, né? Vai apresentar conceitos, vai apresentar tarefas, vai dirigir tarefas, e aquelas tarefas do grupo mediúnico são tarefas que corresponderão ao desenvolvimento de determinadas potencialidades dos médiuns que decidiram abraçar a tarefa, porque há desenvolvimento de potencialidade nos trabalhos mediúnicos que nós, do ponto de vista do consciente, não alcançamos. Mas ele aconteceu. Isso é uma sutileza. Ele aconteceu, né? Então, em muitos casos, eu trabalho com reunião mediúnica há 30 anos. Em muitos casos, você percebe a diferença do médium quando ele começou e do ponto que ele está hoje. Né? Eu coordeno esse trabalho lá na nossa casa. Então, você percebe a maturidade do médium, como ele soube aproveitar tudo que ele viu, as energias que passaram por ele, porque no fenômeno mediúnico há uma coisa muito interessante. O médium, ele capta e ele vivencia um pouquinho da história daqueles espíritos que passaram ali por ele. Aqueles espíritos e aquelas vibrações que estiveram no circuito mediúnico. E se ele tiver o propósito e a responsabilidade,
como nós nos referimos, da construção desse crescimento, e ele desenvolve uma espécie de capacidade para captar, para perceber, para registrar aquilo. Espíritos sofredores, espírito numa condição mediana, espíritos num estágio um pouquinho mais elevado, ele tira grande proveito do trabalho mediúnico. Ele cresce com o trabalho mediúnico. E com as técnicas que são aplicadas pelo mundo espiritual na resolução ou na amenização de várias problemáticas. Porque qual é a finalidade maior da reunião? Nós constatarmos o que é o mundo espiritual. Porque nós vamos voltar para lá. Nós vamos retornar. Diga. Nós somos de lá, né? Uhum. Nós somos de lá. Nós somos de lá, exato. Percepção extrasensorial. Então você identifica instantaneamente. Então, tem dom, se tem, vai ter dom. Isso. Tem gente que tem esse dom. É isso. É psíquico, não, o tem. Isso. É isso. Pois é. É uma coisa rara, né? É rara, exato. Pois é, então nós estamos neste grande emaranhado de ondas, né, com uma capacidade de percepção dada por Deus para cada um. Né? E aí, quando nós falamos médium educado, conduta moral do médium, nós estamos falando médium evangelizado. Médium evangelizado, não podemos deixar de pontificar isso. Né? Então, na resposta à segunda questão, é isto: não há medo, não há receio, há estudo, há investimento. Onde houver investimento com responsabilidade, há a formação da consciência adequada, com auxílio dos bons espíritos, que guiam o mentor do médium e os espíritos coordenadores do trabalho, e o médium vai se iluminando dentro da tarefa. Ele vai crescendo e você vai sentindo que você vai crescendo. Né? Agora, se você não cria essa consciência, nós vamos entrar na segunda síndrome tratada por Vitor Ronaldo, como eu te disse. A síndrome da mediunidade reprimida. Como ele trata aqui. Aqueles médiuns que abandonaram a tarefa, ou médiuns que foram mal orientados, né? Médiuns desistentes por pressões familiares. Ele trata disso daqui e relata trechos das obras de André Luiz, quando ele vai falar dos médiuns que faliram, né? Não exerceram a mediunidade, mas não fizeram o que poderiam ter feito. Não obtiveram os ganhos, o crescimento que poderiam ter. Fizeram o crescimento, mas poderiam ter feito muito mais se tivessem aplicado melhor o recurso da mediunidade. Né? E a terceira síndrome, para nós concluirmos que ele trata, é a síndrome da estafa mediúnica. Né? Que é muito interessante quando ele trata essas questões da estafa mediúnica. Ele fez um trabalho muito bom nesse aspecto, porque ele reuniu tudo isso. Claro que ele não traduz um aspecto doutrinário, não é isso? Ele pega de todos os recursos doutrinários da literatura e monta essas qualificações dessas síndromes de uma forma muito inteligente e trazendo textos de Kardec, do Livro dos Médiuns e das obras de André Luiz, para estruturar o que ele está querendo bem dizer e classificar esses estados, que são estados que, de alguma forma, podem atrapalhar o desenvolvimento, o crescimento e o bem uso da mediunidade. Tá certo? Então, amigos, eu queria deixar essas breves reflexões. Nós andamos um monte aí de coisas, fomos em vários lugares, e o Espiritismo é bom por isso, né? É bom por isso, porque ele vai em muitos campos, o Espiritismo abre e vai em muitos campos, e enriquece todas as nossas observações e os nossos trabalhos. Muita paz para todos, muito obrigado pelo convite. Fomos em muitos lugares maravilhosos. Te agradecemos, Oscar, por essa viagem, que é sobretudo para dentro, né? Que maravilha, quanta gratidão. Cada vez mais a gente entende, eu agradeça trabalhando, agradeça se trabalhando e crescendo. Porque obrigado é muito pouco.
para agradecermos tudo que recebemos. E agora continuamos recebendo. Peço aos médiuns passistas que se sentirem à vontade, dispostos, e se coloquem em posição para doarmos, recebermos e doarmos, porque a equipe espiritual passista já está toda pronta, a postos, durante toda essa palestra, aproveitando a nossa elevação mental, o padrão vibratório dos nossos pensamentos mais elevados, e nos fornecendo tudo aquilo de que necessitamos. Pedi e obtereis. Cada coração aqui conectado, sintonize com a sua necessidade, porque o Pai Celestial nos doa tudo que é necessário para o nosso crescimento, para a nossa viagem interna, para a descoberta do reino dos céus dentro de nós. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o alívio que Jesus nos promete quando nos direcionamos a Ele, como carregamos o fardo leve, o jugo suave, quando estamos em sintonia e conseguimos transcender a materialidade temporária, onde viemos crescer e desenvolver as potencialidades do Espírito que somos nessa grande família universal. E aqui abraçados, espíritos na carne e fora dela, recebemos esse amor no nosso Mestre Jesus para prosseguir aonde quer que estivermos indo, seja lá qual for o ponto da estrada. O bom pastor está conosco, conhece suas ovelhas pelo nome, e nós conhecemos a sua voz. Então não há erro, seguiremos a voz do bom pastor. Gratidão, muita paz. Que o Senhor nos permita que possamos levar para os nossos lares, para os nossos entes queridos, toda essa energia maravilhosa, salutar que aqui recebemos, e possamos emanar ao nosso planeta Terra, onde estiver alguém em sofrimento, possa ser fortalecido, possa ser consolado, e que possamos contribuir com uma molécula que seja do amor que já somos capazes de emanar. E assim, Jesus amado, se conosco agora e sempre. Que assim seja. Estais